a humanidade chegou no momento em que tudo é questão de escolha. É questão de escolher entre a solidariedade e o egoísmo. Algumas pessoas dizem que vão morrer apenas alguns velhinhos. Algumas pessoas têm doenças, outras, e que são apenas 5 a 7 mil pessoas. Mas eu pergunto a essas pessoas, e se um desses velhinhos ou uma dessas pessoas fosse a sua mãe? Ou fosse seu pai, seu filho? O que você pensaria disso? Você de fato ficaria falando então que o ideal era que todo mundo fosse para a rua e que apenas 5 a 7 mil pessoas morreriam? Será que você manteria esse discurso se fosse alguém da sua família? Se fosse alguém que você ama? E eu fico pensando, 5 a 7 mil pessoas morrerão sim por Covid-19. Porém, não são só velhinhos e não são só jovens com doenças, com outras doenças. São as pessoas também que vão bater de carro, as pessoas que vão ter infarto, as pessoas que vão ter AVC, as pessoas que precisarem ir no UTI, porque não haverá UTI para essas pessoas. Então, quando a gente pensa de forma egoísta, achando que, eu sou jovem, então, desde que morre 5 a 7 velhinhos, 5 a 7 mil pessoas, eu estou tendo um pensamento muito egoísta. Estou tendo um pensamento muito egoísta quando eu saio na rua e começo a virar um vetor do vírus. Começo a ser um disseminador do vírus, pensando apenas em mim, porque tenho um porte atlético ou porque sou jovem, e deixo de pensar no outro. A sociedade está no momento de escolha. Salvar a economia ou salvar a vida? O que escolher? Eles querem nos fazer acreditar que só pode escolher uma. Quando na verdade podemos escolher as duas. Salvar a vida e salvar a economia. Podemos e devemos salvar a vida, porque a vida é a única coisa que não volta. Agora, para salvar a economia, é simples. É bem simples. Para as pessoas não morrerem de fome depois dessa pandemia, basta a solidariedade. Escolher ser solidário. Não escolher o egoísmo. Vejam bem, R$1 bilhão. É difícil de imaginar R$1 bilhão. Sabe o que significa R$1 bilhão? É 1 milhão de reais. Ou seja, se eu tenho R$1 bilhão, eu consigo fazer 1000 pessoas virarem milionárias. Ao mesmo tempo, R$1 bilhão significa 1 milhão de R$1.000 para cada pessoa. E aí eu fui fazer algumas contas. Para que a gente pague R$1.000 por mês, 5 meses seguidos, para 80 milhões de pessoas, ou seja, para todo mundo que precisa no Brasil, a gente gastaria 400 bilhões de reais. E dessa informação, eu comecei a pensar, falei, gente, onde a gente arrumaria 400 bilhões de reais? Os bancos, no ano passado, lucraram, ou seja, pagaram todas as suas contas e lucraram 81 bilhões de reais. Lucraram em cima dos juros que o pobre paga, em cima das taxas que o pobre paga. Eles lucraram em cima dos brasileiros. 81 bilhões de reais poderiam, em um ano apenas, ser doado para que as pessoas não morram de fome. No Brasil ainda tem 206 bilionários. Se tirar 1 bilhãozinho de cada um, porque, por exemplo, o maior bilionário do Brasil tem 104 bilhões. 104 bilhões. Gente, vamos lembrar, 1 bilhão é 1 milhão. Gente, 1 bilhão, a pessoa nunca mais vai precisar trabalhar na vida dela. E nem ela, nem os filhos, nem os netos, nem os bisnetos. Nunca mais. O cara mais rico do Brasil tem 104 bilhões de reais. Se pegássemos alguns desses bilhões e pensássemos de forma solidária, essas pessoas continuariam ricas. Essas pessoas continuariam em cima da classe, em cima de todos nós. E mesmo assim, não morreríamos de fome. É possível sim salvar vidas. É possível sim salvar a economia. Mas para fazer isso a gente precisa de pensar solidariamente. A gente precisa pegar a solidariedade e colocar na frente. Na frente. Esse é o convite que essa situação está nos fazendo, enquanto humanidade. Vamos deixar passar? Nós, pobres, vamos começar a entrar nesse discurso de que temos que voltar para a rua. De que temos que voltar, porque senão a economia vai quebrar. Gente, a produção de comida, ela continua a mesma. O que muda é o papel do dinheiro. Se nós então pensarmos solidariamente, pegando dessas pessoas que já têm bilhões e distribuindo para todos os outros, teremos ainda que essas pessoas continuem bilionárias. Mas teremos ainda a economia acontecendo, sem pessoa passando fome, sem pessoa passando necessidade e salvando vida. Salvando vida. Então sempre lembrando, estamos num momento de escolha. Vamos pensar pelo viés da solidariedade ou pelo viés do egoísmo? É hora de escolher. É hora de você também escolher o que você quer fazer. Você quer agir de forma egoisticamente ou de forma solidária? Fica a questão. Espero que vocês pensem.